Olá, eu sou o professor Felipe e a aula de hoje é propriedades da potenciação, certo? Vamos lá? Bom, vamos lembrar rapidinho das potências, né? Que nós já conversamos sobre esse assunto. Então, o que seria uma potência? Seria uma multiplicação de fatores iguais? Lembrando, então, rapidinho, 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Então, o expoente 2 é o número de vezes que você escreve a base, que é o 5, perfeito? Outro exemplo rápido, 3 elevado à quinta. Então, observe que o 3 está escrito 5 vezes. Resultado, então, 243. Não cometa o erro, portanto, de falar que 3 elevado à quinta é 3 vezes 5, 15, tá bom? Outra coisa que nós também já vimos foi algumas definições, né? Algumas consequências da definição que nós chamamos. Alguns chamam de propriedades, outros chamam de consequências. O que importa é que você saiba como que se trabalha com isso, tá bom? Então, todo número elevado à primeira é ele mesmo. Todo número diferente de zero elevado a zero dá 1. 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. E zero elevado a qualquer número diferente de zero dá zero. Tá bom? Agora a gente vai, então, aprofundar um pouco o raciocínio das propriedades de potências. Vamos começar com a primeira propriedade, que é produto de potências de mesma base. Produto, lembrando, é uma multiplicação, certo? Então, eu estou multiplicando potências de mesma base. Um exemplo clássico, 5 elevado à terceira vezes 5 elevado à quarta. Quanto que vai dar isso, professor? Bom, a propriedade diz o seguinte, basta você manter a base e somar os expoentes. Ou seja, 5 elevado à terceira vezes 5 elevado à quarta é simplesmente 5, ou seja, copia a base, não cometa o erro de fazer 5 vezes 5, hein? Mantenha a base e some os expoentes. 3 mais 4, que dá 7. Professor, mas por quê? Vamos lá, vamos explicar rapidinho por quê. É bem simples. 5 elevado à terceira é 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Você vai multiplicar essas duas multiplicações, né? Essas duas quantidades de fatores, vamos colocar assim, e pela base, né? Pela definição de potência, o 5 aqui, ele apareceu 7 vezes, certo? Você escreveu aqui, ó, o 5, 7 vezes. Simples assim, tá bom? Muito básico. Então, mantenha a base, somos expoentes. Essa é a nossa primeira propriedade. Generalizando, então, eu tenho que A, né, elevado a M, vezes A elevado a N, vai ser o mesmo A elevado à soma M mais N. Perfeito? Bem tranquilo. Agora tem um detalhe importante. A igual a B, então B é igual a A, certo? Você vai falar, óbvio, né, professor? Óbvio. Não, tá certo. Então aprenda que toda propriedade pode ser usada tanto de frente para trás quanto de trás para frente. Nossa, professor, como assim? Bom, a propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, que multiplicação de base, de potências de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes, eu posso ter no exercício uma soma no expoente. E se eu tiver, então, uma soma no expoente, eu posso voltar e eu posso escrever na forma de multiplicação de potências de mesma base. Ou seja, um exemplo, né, bem básico, 3 elevado a x mais 1, eu tenho uma soma no expoente, eu posso pegar essa soma e separar em multiplicação de potências de mesma base, certo? Então, 3 elevado a x mais 1 é o mesmo que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Se você pensar na propriedade, né, que eu mantenho a base e somos expoentes, vai dar exatamente isso. Eu só estou fazendo o caminho contrário, vamos chamar assim. Professor, mas qual a necessidade de fazer isso? Gente, a necessidade mais usual, né, dentro da matemática, nós usamos mais essa volta no que a gente chama de equações exponenciais ou inequações exponenciais também, tá bom? Depois tem também um estudo de funções exponenciais e tudo isso vai ser bem importante que vocês dominem as propriedades de potências, tá bom? Então esse é um exemplo bem tranquilo, bem básico, que a volta também é verdadeira. Eu também posso fazer a propriedade, então, de trás para frente, tá? Vamos seguir com a segunda propriedade, que é
divisão de potências de mesma base. Então, a gente começou com um produto, que é a multiplicação, e agora a divisão, tá bom? Ou quociente, se preferir. Bom, então o raciocínio é esse agora. 5 elevado à nona dividido por 5 elevado à quarta. Bom, na divisão, o que eu vou fazer? Se você pensar que na divisão, a divisão é a operação inversa da multiplicação, fica bem simples de entender o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a operação inversa do que eu fiz na primeira propriedade. Portanto, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Então, 5 à nona dividido por 5 à quarta, eu mantenho a base 5 e subtraio 9 menos 4, certo? Que são os expoentes. Portanto, eu tenho 5 elevado à quinta como resultado. Ah, professor, explica por quê. Bom, bem básico. Então, novamente, a divisão eu escrevi na forma de fração. E 5, então, 5 elevado à nona está em cima, que é o primeiro que aparece. Dividido por 5 elevado à quarta está embaixo. Se você escrever o 5 à nona como 9 vezes o 5, né? Escrevendo o 5 9 vezes. E o 5 elevado à quarta embaixo, você escreve o 5 4 vezes. Você tem aqui conta de vezes, né? Não tem conta de mais nem de menos aqui. Eu posso cortar, né? Corta o 5 com 5, 5 com 5. Posso fazer este corte. Eu corto 4 dos 5 que eu tenho em cima com todos os 5 que eu tenho embaixo. Olha que lindo. Quantos 5 sobraram? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 5. Olha que coisa linda. Certo? Resultado 5 à quinta. Tá? O raciocínio é esse, então, tá bom? Corto a quantidade que eu tenho em cima, a mesma quantidade que eu tenho embaixo. Aí tem uma pergunta bem interessante que vocês podem estar pensando. Professor, e se embaixo tiver mais 5 do que em cima? O que eu faço? Você tem duas opções. Ou deixar os 5, vamos supor, né, que eu tenha invertido, 4 em cima e 9 embaixo. Então, eu deixo ou 1 sobre 5 à quinta, é uma possibilidade, né? 1 sobre 5 à quinta. Ou também escrever expoente negativo, é outra opção, né? Outra possibilidade. Porque 4 menos 9 é igual a menos 5. Então, se você quiser também, você pode escrever 5 elevado a menos 5, que também estaria correto, tá bom? No caso, então, repetindo, de expoente de baixo ser maior que expoente de cima, tá ok? Então, resumindo, usando a propriedade, A elevado a M, uma potência, dividido por A elevado a N, outra potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Vamos lembrar de um detalhe? Subtração tem ordem, né? Tem que ser o expoente, o primeiro expoente, menos o segundo expoente. Cuidado para não inverter aqui, tá bom? Ok. Mesma coisa, eu posso voltar à propriedade. Então, se eu tiver uma subtração no expoente, eu posso transformar em divisão de potências de mesma base, tanto na forma de, né, no símbolo de divisão, quanto na fração. Eu posso representar de qualquer uma das duas maneiras aqui, tá bom? Então, estou fazendo a propriedade de trás para frente. E isso também será usado nas equações exponenciais, como já foi dito, tá bom? Terceira propriedade, potência de potência. Potência de potência é essa situação aqui, ó. 3 elevado ao quadrado elevado à quarta. O que eu faço, professor? Bom, bem tranquilo também, eu vou multiplicar os expoentes mantendo a base, certo? Ou seja, 3 elevado ao quadrado elevado à quarta é 3 elevado a 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, tanto faz, certo? Conta de vezes, a ordem não importa. Então, 3 elevado à oitava é o resultado dessa conta. Por quê, professor? Né? Vamos explicar rapidinho. 3 elevado ao quadrado elevado à quarta, tem que lembrar que alguma coisa elevada à quarta é ela vezes ela mesma, né? 4 vezes, ok? Portanto, 3 elevado ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Se você usar a primeira propriedade, eu somo os expoentes, correto? Mantém a base, soma os expoentes. E a soma dos expoentes, 2 mais 2 mais 2 mais 2, é a mesma coisa que 4 vezes o 2. Pronto, tá aí a explicação do porquê que eu multiplico os expoentes. Certo? Tranquilo, só isso. Bom, resumindo então, de forma genérica, uma base A elevada ao expoente M e tudo isso elevado a outro expoente N é o A elevado a M vezes N. Agora tem um outro detalhe, então, da volta.
Quando eu tiver uma multiplicação no expoente, 2x é uma multiplicação, certo? 2 vezes o x. Eu posso separar em 2 dentro dos parênteses e o x fora, ou também posso separar como x dentro dos parênteses e 2 fora. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Propriedade comutativa. Então, aqui eu estaria multiplicando os expoentes, que vai dar 2x, e aqui também eu estaria multiplicando e também dá 2x. Então, vocês têm essas duas opções para trabalhar. Lá nas equações exponenciais, vocês vão ver que essa segunda forma aqui, ela vai ser mais utilizada, tá bom? A gente vai chegar lá, vocês vão entender legal o porquê. Muito bem. Quarta propriedade, potência de produtos, né? Bom, potência de produtos é uma situação assim, ó. 5x² é 5 vezes x², certo? E tem muito aluno que comete um erro aqui e coloca x à quinta, é um erro comum, não pode, ou x à sexta, só que deixa o 5 do jeito que tá, escreve 5x à sexta. Isso é um erro, tá bom? O que eu tenho que fazer, então, se eu tiver uma potência de produtos? Eu tenho que distribuir esse expoente, tá bom? Para cada fator que eu tiver lá dentro dos parênteses. Então, se aqui tiver 8 fatores, estou exagerando, né? Mas vamos supor que aqui dentro dos parênteses tenha 8 fatores. Esse expoente de fora aqui, ele vai ser distribuído para os 8 fatores que eu tenho dentro dos parênteses, tá bom? Então, aqui fica como? O 3 aqui vai ser expoente do 5 e também vai ser expoente do x². Portanto, ficou 5 elevado à terceira e x² elevado à terceira. Observe que aqui eu vou usar a propriedade anterior, né, potência de potência, e eu vou multiplicar os expoentes. Então, x elevado à sexta. Ok? Então, perceba, por favor, que esse 5 aqui, ó, ele ficou elevado à terceira. Tá bom? Então, como eu disse antes, se você tivesse pensado que o 5 ia ficar da mesma maneira, né? Ia manter o 5, errado, tá bom? Cuidado aí. Bom, a explicação é bem básica também. O número elevado à terceira é ele vezes ele vezes ele. Eu vou fazer isso com 5x². Então, vai ficar 5x² vezes 5x² vezes 5x². Aí eu pego 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 à terceira. x² vezes x² vezes x², soma os expoentes, x à sexta. Tá bom? Tá aí a explicação bem tranquila também, por que eu tenho que distribuir, então, esse expoente para todos os fatores. Ok, generalizando, eu tenho que a vezes b elevado a m é o a elevado a m vezes o b elevado a m. Perfeito? Muito bem, agora tem uma observação bem legal sobre essa propriedade, que tem muita gente que erra também, que é isso daqui. Dá uma olhadinha, ó. 5 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Tem muito aluno que pensa em fazer o quê? 5 elevado à quarta. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Né? Às vezes demora para fazer essa conta, às vezes não. Aí 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Nossa, agora eu vou ter que fazer 625 vezes 16. Tá. Então começa lá, faz a continha tal e chega lá na resposta, 10 mil. Porém, olha o quanto a propriedade facilita a sua vida. Você percebe que os expoentes são iguais? Ok, então eu posso deixar esse expoente aqui fora e multiplicar as bases. Olha o quanto isso te ajuda, porque vai ficar 5 vezes 2 elevado à quarta. 5 vezes 2 você pode fazer, obviamente, vai dar 10. E o 10 elevado à quarta dá para fazer de cabeça, né? Notação científica, você pode pensar assim, 10 mil, tá bom? Olha o quanto que a propriedade te ajuda. Agora tem um problema. Tem muito aluno que erra esta conta. Tem muito aluno que pega esta conta aqui, ó, 5 vezes 2 à quarta, e fala que é 10 à quarta. Galera, por favor, não cometam esse erro, tá bom? Por que não é 10 à quarta? Porque o 5 não está elevado à quarta. Observe o correto aqui em cima. Este é o correto. 5 elevado à quarta, 2 elevado à quarta é 10 elevado à quarta. Se um dos dois não está elevado à quarta, eu não posso juntar do jeito que está aqui. Muito, muito cuidado para não cometer esse erro, tá bom? Perfeito. Última propriedade que nós veremos hoje, né, nessa aula, é a potência de quocientes, que é muito análoga, né, à propriedade 4, a potência de produtos. Então, você tem uma fração, que é um quociente, né, uma divisão, elevada a um expoente qualquer, você distribui esse expoente também, tá bom? Então, fica bem básico assim.
o x, que é o numerador, elevado à terceira, e o denominador 4, também elevado à terceira. A explicação vai ser a mesma da anterior, né? Eu faço x sobre 4 vezes x sobre 4 vezes x sobre 4, fica x à terceira e 4 à terceira, tá bom? Então, resumindo, a propriedade serve, né, distribui o expoente para numerador e denominador da fração, ou dividendo e divisor, se você pensar em divisão, né? Tranquilo, gente. Por hoje é só. Eu tenho um desafio bem básico para vocês provarem, né, para vocês se testarem e verem se vocês entenderam as propriedades. Bom, bem básico, tá bom? Coisa rápida, é só fazer essa continha para mim, facinho, né? E simplificar ao máximo, então, essa operação, deixando o A elevado a um expoente vezes o B elevado ao expoente. Esse é o máximo que você vai conseguir simplificar a expressão. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver para mim. Você vai usar todas as propriedades faladas nessa aula, tá bom? Se for necessário, pode voltar o vídeo, analisar a propriedade novamente. Recomendo que vocês tenham essas propriedades anotadas, tá bom? Então, beleza? Resposta do exercício, veja se você acertou. É A elevado a 12, B elevado a 10, tá bom? Boa sorte aí. Se você não conseguir, dá um toque no vídeo, dá uma comentada no vídeo aí que a gente pode ajudar se precisar. Gente, muito obrigado, certo? Espero que vocês tenham entendido. Dê um like aí no vídeo e se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Obrigado, gente. Até mais.